esse grupo aqui são pessoas que hoje no Centro de Educação são lideranças. Eu queria apresentar a professora Lepinha Camai, coordenadora do curso de Pedagogia à Distância, a professora Socorro, é a vice-coordenadora do curso de Pedagogia Presencial, a professora Creuza, chefe do Departamento de Habilitações Pedagógicas. Eu sou simplesmente professora, pois estou muito à vontade aqui. O professor Eduardo e Eládio Brenan acabaram de ser eleitos chefe e vice-chefe do Departamento de Mídias Integradas. A professora Mônica e o professor Galdino dispensam apresentações, né? Então, tenho acompanhado de longe as propostas de vocês e reconhecer que o professor Eduardo é alguém que eu sempre tive uma boa relação acadêmica e que nos últimos anos a gente estreitou uma relação pessoal mais próxima, independente de interesses institucionais. O Centro de Educação sempre foi um centro importante, mas na matriz de distribuição de recursos é o centro que menos tem recebido recursos. E também a gente conhece pouco o dinheiro que entra e como é aplicado. Então, no primeiro turno, nós não temos nenhum problema em dizer que apoiamos o professor Otávio. Eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui, não o professor Galdino, né, e a professora Mônica. Por quê? Porque nós trouxemos aqui uma pauta em relação à educação à distância e a gente tem que reconhecer que o professor Otávio foi um parceiro importante para institucionalizarmos o curso de Pedagogia à Distância e sempre deu apoio institucional necessário para que o professor Eládio e o professor Eduardo assumiram recentemente um departamento que nós criamos no Centro de Educação para apoiar os cursos à distância e que também não tem merecido o apoio. As vagas concedidas foram diluídas, foram perdidas em alguns contextos e quando nós nos unimos aqui foi para reivindicar seu posicionamento em relação a muitas coisas. E aí eu, juntamente com Lebian e Eduardo, gostaríamos de dizer e conhecer a perspectiva de vocês em relação à institucionalização da EAD. A gente pode articular a própria EAD com a educação presencial, potencializando os usos dos instrumentos da EAD. Um excelente instrumento é a webconferência, só que a gente não tem estrutura ainda para realizar essas webconferências. Então, a universidade, a UFPB, poderia ganhar muito se a gente começasse a institucionalizar essas práticas de educação à distância no ensino de graduação presencial e continuar com os polos, não é? Garantindo a educação até o sertão da Paraíba e além da Paraíba. E hoje, a UFPB virtual, a educação à distância, ela é da Paraíba, da UFPB, mas está além da Paraíba porque nós também atendemos outras regiões, outros polos. Então, isso é um consenso para quem está na área, para repensar isso, como potencializar o uso da EAD na graduação presencial, melhorando a qualidade da educação presencial e também pensando na institucionalização da própria EAD da universidade. Então, a gente tem que começar a articular essas questões. Alguns anos, ela precisa realmente de uma estrutura institucional que dê suporte, permita, né, um aprofundamento acadêmico desses polos presenciais, né? Eu acho que a gente está no momento de transcender, de consolidar as conquistas que já foram desenvolvidas, mas também de apontar para uma potencialização da própria pesquisa e da própria extensão vinculada a essa dimensão do ensino nos cursos de educação à distância da UFPB. Mas para isso realmente é preciso que se dê um salto qualitativo, né? Eu acho que há a vontade, né, dos profissionais que estão trabalhando nesse sentido, a potencialidade para isso, vinculado inclusive ao contexto nacional, mas é preciso realmente se apostar na instituição nessa questão. E é preciso perceber também que se trata de uma interface que a universidade faz com a educação básica, que é um dos eixos prioritários de intervenção do Estado brasileiro dentro de um projeto de desenvolvimento maior da nação. Isso. Então, nós precisamos hoje, para avançar nesse processo, primeiro de uma infraestrutura tecnológica adequada, que dê conta da nossa demanda, né, hoje acadêmica, tanto de professores, de docentes, como dos discípulos. E a segunda é exatamente as estratégias de gestão eficiente
né, para que a EAD possa ser entendida, de fato, como um processo dentro da UFPB. Porque, para você ter uma ideia também, professora, a nossa carga horária que a gente faz na EAD não conta no nosso departamento. Para efeito de progressão funcional, não conta. Então, são questões de natureza material, infraestrutural, e são questões dessa natureza, tanto de estratégias de gestão, como questões mesmo da parte dos sujeitos, né, que estão envolvidos nesse processo. A gente tem tudo para fazer, professora, melhor do que a gente tem feito até agora. Agora, a gente precisa das condições efetivas de trabalho, sejam elas materiais, humanas ou institucionais, dentro da burocracia, né, do funcionamento da gestão burocrática da universidade. Principalmente a questão que Eduardo falou, da melhoria qualitativa, eu pensaria quantitativa, ou seja, eu quero dizer com isso que, como o professor Adriano falou, mudar os processos de gestão, né, dos cursos, do padrão que se encontra dos cursos comerciais, e não querer enquadrar, mesmo com a sustentação, enquadrar esses padrões de substância. Eles funcionam de outra forma, eles têm uma outra dinâmica, então tem recursos que tem que ser gastos, tem uma dinâmica diferenciada, então essa agilidade dos processos tem que ser levada em conta. Então, a institucionalização tem que vir também nesse sentido, não apenas de incluir, né, absorver dentro de um esquema que já está montado, mas avançar nesse esquema, né, de administração desses processos. Então é isso que eu chamo de melhoria quantitativa. Aí eu vou um pouco mais além do que os colegas têm falado, que é levar isso ao nível da pós-graduação. Nós temos condições, nós temos o primeiro curso, né, à distância de pós-graduação, o curso Lato Senso, é um curso que foi oferecido, inclusive, nos países africanos, o primeiro curso fora da sede, né, no exterior da UFPB. Esse curso teve uma citabilidade assim, muito grande nos países que nós estamos trabalhando, dentro de algumas limitações, como já foi referido aqui, limitações tecnológicas nossa e de alguns países africanos, mas o curso tem, um ponto geral, muito sucesso. E nesses encontros, nessas viagens que fizemos no exterior, já a reivindicação deles, dos africanos, de alguns países da África, de levarmos um curso de mestrado à distância para eles, né? Então, nós tivemos inclusive um encontro com o embaixador, né, em Cabo Verde. Ele se comprometeu a ajudar, se interessou muito pelo projeto nosso, né? Nas palavras dele, ele disse que foi o único grupo que veio com a proposta de fazer algo com a África e não para a África. Ele falou assim, não, isso era música dos ouvidos dele, porque ele tem recebido já outros grupos de outras universidades brasileiras com pacotes prontinhos para serem aplicados e com nenhuma participação na sua elaboração dos próprios africanos, o que não aconteceu com o nosso. Então, eu levaria até, né, com essa expansão ao nível da pós-graduação, a preocupação com a pós-graduação, quer dizer, institucionalizar a EAD, mas no âmbito, inclusive, da pós-graduação também. Bem, meu Deus, eu fico assim, toda vez que a gente ganha em quadro, feliz que vocês vieram. Vocês são pessoas que pensam e têm compromisso com essa instituição, certamente querem, de fato, não só renovar, por renovar, mas, de fato, dar uma contribuição e reposicionar a nossa universidade em locais melhores no país e fora do país. Então, feliz que vocês vieram aqui. Só contar um pouco da minha história, rápido, mas eu já sou professora dessa universidade há 27 anos. Eu sou médica e sou farmacêutica, porém nunca exerci minha farmácia na medicina, devido à frustração da minha mãe. Talvez fosse um profissional liberal, fosse melhor remunerado que professor. Mas eu vi quem é professor é porque é por opção, é por determinação, é porque está na veia. E há 27 anos, meu primeiro emprego é esse que eu faço. Trabalho, dedico integralmente minha educação final ao FPB. Sou pesquisadora de PhD, faço ensino, faço pesquisa, faço extensão. E foi nesse contexto de agora eu tentar dar contribuição à universidade como um todo, e eu fui atrás do vice-geral. Né? E aí, para isso, surgiram várias conversas, né? Quem seria isso, e a gente traçou um perfil dessa pessoa, e esse perfil
era se encaixava no professor Eduardo, ele relatou ainda, ele disse, eu sou um pesquisador, eu também sou, eu preciso publicar, eu também preciso, eu dou aula na graduação, eu também dou, eu dou orientando, eu também dou, então era um perfil assim semelhante, e eu digo que eu tenho uma grande alegria de ter Eduardo como vice, eu digo que eu conheci Eduardo como gestor, administrador do CCJ, lá no CTA e no consumo, mas ao longo desse ano já dessa campanha, eu aprendi a admirar Eduardo como pessoa, como ser humano, como filósofo, político, então, eu acho que nós formamos uma boa parceria. E agora como feminista? Então, feminista, ele lá mudou, não foi? Então, nesse contexto, eu acho que nós estamos caminhando. Muita satisfação também de que o professor Isaac acredita que esse é um projeto, aderiu a esse projeto, que acredita nesse projeto, que terá o apoio suficiente para a gente avançar na pesquisa e na pós-graduação. A EAD, assim, a CAPES tinha a obrigação de fomentar a qualificação dos profissionais, não era isso? E aí recebeu duas outras atribuições, que era Ciências Sem Fronteiras e a Universidade Aberta do Brasil, que é a AD. E com isso o governo passou recursos em quantidade. Aí eu fui lá conversar com algumas pessoas envolvidas na EAD e eu falei a princípio com a Ana Aldrich, com a professora Evangelina. E nós conversamos sobre isso. Inclusive nós chegamos lá no prédio ali, próximo à prefeitura, e assim, nós sentamos para fazer uma reunião e a pessoa, olha, desocupa aí, porque daqui a pouco tem uma reunião de outra coisa, não dá para vocês ficarem conversando na mesa e tal. Então foi a partir daí que eu comecei a ver também os problemas gerados, apesar de todo o pessoal que tem muito compromisso, que quer que isso dê certo e que tem dado certo, principalmente por causa de vocês. Não tem outro caminho senão apoiar integralmente a EAD. Institucionalizar, como isso aí será a educação à distância. Primeiro, que não dá para você estar perdendo recursos. Em Brasília, nós somos a segunda universidade do país que mais devolve recursos por causa de uma pró-reitoria administrativa engessada, extremamente ineficiente, que não tem a agilidade para fazer as compras, e quando compra errado, e quando empenha não recebe, por aí vai, e quando chega no fim do ano, simplesmente diz que você perdeu o recurso e acabou. Simples assim. O que tem que fazer, de fato, talvez é uma unidade gestora para a educação à distância, dada o crescimento que ela tomou. A unidade gestora precisa de um bom contador, precisa de um advogado, uma assessoria jurídica, precisa de alguém que entenda de pregão, de compras, tal, para fazer isso. Então eu digo que existe um kit de unidade gestora. E se vocês tiverem esse kit de unidade gestora, vocês vão ver que é outra história, e vai ser outra história. Que vocês vão poder comprar o que de fato vocês precisam, que vocês vão agilizar as diárias e as passagens, que a gente pede por 30 dias, mas há 24 horas você ainda não sabe se vai viajar, e a passagem que poderia ter sido comprada por R$300 é comprada por R$2.000, e ao invés de você ir direto para o seu destino, você ainda dá uma volta no Brasil para chegar no seu destino, e se convidar alguém para cá, aí mais complicado ainda.